Olá pessoal, eu sou a Lau Simões, sou pós-graduada em Marketing Digital e eu quero fazer 2 alegações para você e que você me responda qual delas é a mais verídica. Primeiro, hoje você assistiu um vídeo com mais de 15 minutos? Segundo, você já assistiu hoje algum vídeo com menos de 1 minuto? Bom, gente, se vocês consomem conteúdos em plataformas como Instagram, QI, TikTok ou até mesmo YouTube Shorts, a probabilidade da segunda alegação ser verdade é quase 100%, né? Por quê? A gente tá vendo uma mudança de comportamento, né, dos usuários hoje na internet, que é sobre o consumo de vídeos, principalmente, quanto tempo as pessoas assistem os vídeos. E aí me veio uma dúvida, né, até de um comentário recente que eu recebi aqui no canal, sobre essa questão de vídeos longos. Será que as pessoas não estão mais consumindo vídeos longos? Será que os vídeos longos estão acabando de vez por causa desse comportamento que está mudando das pessoas online? Bom, gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre o que a dopamina tem a ver com tudo isso, sobre o que a gente pode esperar, né, dessa internet. E se você é criador, fique até o final porque a gente também vai debater se criador de conteúdo deve realmente mudar o seu conteúdo, se adaptar, ou que é momento de resistir porque o conteúdo longo não vai morrer. Será que a gente vai ter todas essas respostas aqui nesse vídeo? Eu espero que sim. Então, antes disso, vem a vinheta. Gente, vamos contextualizar esse assunto que eu quero aqui falar com vocês sobre a questão de vídeos longos estarem acabando. O comportamento das pessoas nas redes sociais, ele sempre foi mudando ao longo do tempo. A gente vê por redes sociais que entraram em ascensão, né, vieram, fizeram muito barulho e depois sumiram, né, vide Orkut, por exemplo. E a gente observa que antigamente o YouTube, que sempre foi, né, a nossa segunda TV, onde a gente acessava vários conteúdos, onde a gente começou a explorar a internet com força, sempre foi o YouTube, não só para tutoriais, né, mas como notícias, como entretenimento, para várias funções. O YouTube sempre estava muito presente com essa questão de vídeos, né, e era comum ter vídeos muito longos também. Mas hoje em dia, a atenção das pessoas online virou a moeda mais valiosa do mundo. Nós somos impactados todos os dias com um monte de propagandas, com um monte de publicidade, né, com vários formatos, seja formato de foto, formato de vídeo. Então, essa disputa acaba mudando drasticamente em massa o comportamento das pessoas hoje online ou como elas consomem. Não é mais como antigamente, né, que tinha pouco conteúdo ou poucos criadores. Hoje em dia tem milhões de criadores só no Brasil. Então, esse formato, esse estilo de atenção acabou mudando também. A gente fala em SEO, por exemplo, que se a página, se o site, né, o seu site, ele não prende a atenção da pessoa em 3 segundos, né? O seu conteúdo não prende a atenção da pessoa em 3 segundos e ele sai, você falhou, né? Na sua missão de manter aquele usuário naquele momento, porque 3 segundos é o máximo de atenção que alguém presta e toma uma decisão para ficar no seu site. Isso é uma estatística, tá? E ela se aplica também aqui, porque a gente vê que o comportamento dos vídeos, normalmente se você é criador, você vê no gráfico que ela começa lá no alto da atenção das pessoas e ela vai diminuindo. Isso é normal, tá, gente? Então, muitas pessoas não chegam até o final do vídeo, não acompanham o vídeo inteiro, isso é comum. Só que, de um tempo pra cá, principalmente, né, desse advento da internet, dos últimos 10 anos, esse comportamento vem se agravando cada vez mais, de não reter mais a atenção das pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão de adaptação também, mas também de outro tipo de resistência, a gente vai falar aqui também. Por quê? Isso está deixando de ser apenas um comportamento e está se tornando um problema, tá? E este problema é algo que a gente tem que conversar. Não só sobre vício de redes sociais, de comportamento, de como as pessoas estão consumindo internet. Mas é um problema que a gente vai falar hoje sobre isso. Por exemplo, já falam que o tempo de atenção das pessoas é menor do que de um peixinho dourado na internet. É muito curto. As pessoas estão com uma sede de imediatismo muito radical.
né? Então isso já é um fato, isso já vem acontecendo. Antes já era difícil, né? Já veio aumentando. Se você não reter a pessoa 10 segundos no seu vídeo, se não reter 5 segundos no seu vídeo, agora 3 segundos, se você não reter a pessoa no seu vídeo, ela não continua, você não prende atenção. Então onde tá o X da questão? Por que as pessoas estão se comportando desse jeito agora? E a gente vai falar disso. Então, para falar sobre isso, precisamos falar por que é tão difícil sair dos vídeos curtos. Por que é tão viciante redes sociais como TikTok, ou como Reels, ou como Shorts, né? Muito mais do que outras redes ou outras plataformas. Por quê, gente? Além, né, da questão do conteúdo, que é muito importante para aprender o usuário, que é a questão de ser curioso, ser entretenimento, é que os vídeos curtos, eles são muito objetivos. Então, cada vez que a pessoa tá ali scrollando, ela vai pro próximo vídeo, sempre tem alguma coisa nova, né? Então, essa questão de dopamina é a recompensa rápida. Vem da recompensa rápida que acaba alimentando, né, esse excesso, essa vontade de dopamina do cérebro tem, que essa recompensa rápida. E essas plataformas fazem isso muito bem. Então, cada vez que você scrolla e vai para um novo vídeo, você vê algo curioso, aí você scrolla, vai para outro vídeo, tem uma fofoca, aí scrolla para outro vídeo, tem uma polêmica, e vai indo assim adiante. Sempre tem um vídeo interessante para você ver. E vocês podem observar que o algoritmo, ele sempre vai se adaptando ao gosto do usuário. Ele nunca vai ficar entregando conteúdos que não são relevantes para você. Eu tenho 3 contas no TikTok, né, porque eu sou criador de conteúdo de 2 canais, né, então tem o meu pessoal e tem outros 2 canais que eu uso só pra publicar meus conteúdos. É absurdo como é diferente o feed dos 3, por quê? No meu pessoal, que eu consumo mais, ele já sabe o que me mostrar e os meus gostos. Já nos outros profissionais, ele me mostra conteúdos completamente diferentes, são os que eu interajo, né? Do Lau Simões eu interajo com coisas de marketing, então ele me traz mais notícias. Ele consegue interpretar o que você gosta, o que você consome, ele muda radicalmente o que ele vai mostrar pra você. E isso é um grande estimulante de dopamina. Eu recomendo vocês hoje, né, fazer um exercício, vocês olharem, todo celular tem isso, tá, gente? Acho que talvez alguns muito antigos não tenham essa função, mas todo celular, ele captura quanto tempo você passa nos aplicativos. No meu celular, no caso, é Bem-Estar Digital, mas deve ter um nome próximos aí. Tem no iPhone, tem no Samsung, tem quase todos os celulares hoje em dia tem essa função, tá? E essa função, ele mostra quanto tempo você permanece no aplicativo. Eu recomendo vocês darem uma olhada, que normalmente quem vai ter mais tempo que você passa neles vai ser essas plataformas de vídeo curtos, tá? Isso é quase um fato, né? Não posso falar por todo mundo, mas é quase um fato pra quem é cronicamente online, de ficar acompanhando, que ou vai ter o TikTok ou o Instagram que vai estar consumindo lá muito tempo do seu dia no seu celular. Vamos falar agora da palavra que ganhou grande notoriedade e envolve totalmente esse assunto. Brain rot, né, gente? Cérebro podre. Esse termo ganhou uma proporção muito grande nos últimos anos, porque fala sobre esse empodrecimento intelectual que está acontecendo com as pessoas. E dizem que o principal culpado é esses conteúdos rápidos, né? Associados muito aos vídeos curtos, que é que as pessoas não estão sempre recebendo essas recompensas rápidas, vídeos sem sentido, sem aprofundamento, aquele entorpecimento rápido ali no cérebro, tá acabando desgastando, né, as pessoas, né, a mentalidade que as pessoas normalmente tinham muito mais ágil está ficando mais lenta devido a esses vícios em redes sociais, principalmente. Então, Brain rot ganhou grande notoriedade, né, teve até o Drauzio Varela falando sobre esse termo, sobre como o vício em rede social está afetando, né, o nosso sistema. Que nem eu falei, é uma coisa que está muito envolvida com a biologia, acaba mudando a própria biologia da pessoa, o hormônio da dopamina, gente. É uma coisa que a gente tem que se preocupar hoje, é uma coisa que a gente tem que falar. Sobre o nosso consumo hoje, sobre conteúdos curtos e sobre o impacto hoje que eles têm. Pesquisas já apontam isso, apontam que realmente, né, causa essa mudança nas pessoas. Em jovens e adultos está reprogramando a cognição das pessoas. Então, tá tirando o foco, então as pessoas estão tendo dificuldades para se concentrar muitas vezes, tá fazendo uma atividade e não consegue se concentrar pelo excesso de consumo, né, desses conteúdos rápidos. Gente, então é um fato assim inegável, tem muitos estudos, não só eu falando aqui, mas se vocês pesquisarem fora as matérias que eu coloco aqui nos vídeos, vocês vão ver também falando sobre isso. Então é sempre uma questão importante, gente. Mas vamos falar então, já que eu contextualizei tudo isso, né, que está acontecendo, quais são os impactos reais, né?
quanto isso é profundo, o quanto isso afeta as pessoas hoje. Bom, afeta com problemas com ansiedade, problemas emocionais, né? Então as pessoas têm essa variação de humor, né? Muitas vezes associada às redes sociais. Ai, viu um post sobre isso, viu um post sobre aquilo. As pessoas podem ter gatilhos por diversos motivos, né? Diferentes. Cada um tem a sua vida, a sua história, um passado, né? Então a gente não sabe às vezes. Alguns conteúdos que pra gente não cause nada, para as pessoas podem ser motivo de gatilho. E esse excesso de rede social, esse excesso de informação rápida, sem conexão, sem profundidade, pode sim gerar esses sentimentos, né? E gerar esses problemas emocionais, às vezes até muito graves, né? Dependendo do quanto tempo a exposição a pessoa tem ali, ou como ela começa a interpretar esses conteúdos ao longo do tempo. E também tem outra questão, né? Problemas de foco no trabalho e estudos também é uma consequência desse impacto, né, desse excesso de dopamina que vai recebendo. Então a pessoa perde o foco, como eu falei anteriormente, isso acaba diminuindo a produtividade dela, pode não ficar o tempo devido que ela deveria ficar nas atividades dela, não consegue estudar mais porque perdeu todo o foco. Problemas reais, né? Além disso, outro impacto que discutem bastante é que pessoas, né, que acabam viciadas muito em redes sociais acabam tendo problemas com relacionamentos reais, né? Então, começa uma falta de presença, começa a ficar muito no celular, né? Começa a se desconectar das pessoas, perder as relações com as pessoas. Eu sei que vocês sempre vão conhecer alguém quando se reúne e fala, gente, sai do celular, não fica no celular e tal. Mas é bom pra gente refletir também que momentos reais e presentes com as pessoas devem ser compartilhados com as pessoas naquele momento, né? A gente vai ter momentos que a gente vai ter que ficar no celular, né? Muitas pessoas eu sei que trabalham com celular hoje e com redes sociais, é uma coisa inevitável, principalmente pra gente, né? Que não é só produtor de conteúdo, mas também trabalha com marketing. A gente vai ter que ficar nas redes sociais, a gente não tem escolha, a gente tem que acompanhar essas coisas, mas é uma questão mais assim de ponderamento mesmo. Gente, antes de continuarmos, quero lembrar vocês de deixar o like neste vídeo, se quiserem comentar também e compartilhar esse conteúdo, já ajudaria bastante o canal também. E se não é inscrito, convido-vos a se inscrever no meu canal também. Gente, esse assunto aqui me lembra também outro vídeo que eu falei sobre vídeos curtos e vídeos longos, que é importante principalmente para produtores de conteúdos, né, youtubers, que eles não devem cometer o erro de só criar um tipo de conteúdo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima passando para você ir lá checar depois, beleza? Gente, mas vamos lá, agora eu quero falar com criadores de conteúdos, influenciadores e tudo mais que trabalham nessa área. Por quê? Vou ser refém dos vídeos curtos para sempre? Vou ter que sempre produzir, nunca vou poder bater e falar que eu não quero isso? Não necessariamente. Eu sempre recomendo porque a viralização, né, o alcance é muito maior com vídeos curtos. Isso é inegável, tá? É para você tentar levar o seu trabalho para mais pessoas, tentar vender, né, com mais precisão, você vai precisar dos vídeos curtos, gente. É o que funciona hoje na internet. Mas não é algo que segura a audiência para sempre. Se você é um criador que só quer fazer vídeos de 15 segundos e ficar postando, a chance de você criar uma comunidade fiel é quase zero. O que eu quero dizer com comunidade fiel? De as pessoas te acompanharem por tempo, depois deixarem de te acompanhar, ou não comprarem nada de você, só seguir por entretenimento, sabe? É difícil você construir uma comunidade de verdade. Você precisa de conteúdo mais profundo, né, para reter as pessoas, para ganhar a confiança das pessoas. Então, procure outros modelos, outras formas de integrar. Não tem como você não fazer nenhum dos dois, nem conteúdo muito profundo, né? E nem conteúdo que seja rápido para tentar trazer essas pessoas. A gente vai ter que intercalar entre os dois. Apesar que tem hoje, né, pessoas que trabalham no meio, principalmente de comunicação, que não optam por fazer conteúdos rápidos. Eu sei que a batalha das pessoas vai ser mais difícil devido ao algoritmo, devido a essa viralização, mas que nem eu disse, viralização não adianta nada se ela não converte em números, se ela não resulta em algo, né, realmente produtivo para você hoje, seja criador ou seja empresa. Então, o jeito hoje é tentar mesclar entre os dois conteúdos, mas fazer conteúdos também que sejam interessantes, tá, gente? Apesar que o próprio TikTok tá aumentando o tempo, né? Agora 3 minutos você pode postar de vídeo, ele tá aumentando porque ele vê que ainda tem uma audiência que gosta de vídeos mais longos, que gosta de prestar mais atenção. Então, não é todo mundo que tá, assim, curtindo só conteúdos muito rápidos, de 10, 30 segundos. Então, a gente vê que
sim, você pode esperar uma melhora aí de tempo de retenção, de 5, 10 minutos adiante que vão nessas plataformas, né, de vídeos. Eu acredito que isso vai acontecer, que o TikTok daqui a pouco vai expandir pra 1 hora de TikTok. Eu não duvido que isso aconteça, tá? É um palpite meu aqui, porque a gente precisa gerar essa conexão, essa profundidade. Não rola comunidade e acaba que você não constrói ou não chega no objetivo que você tinha inicialmente. Bom, então os conteúdos longos morreram? É o fim? Acabou? Bom, gente, acho que não. Eu disse, assim como o comportamento do usuário mudou nesses últimos anos para consumir mais e mais conteúdos curtos, ele também tende a mudar futuramente. Então a gente pode esperar sim, né, até dados tem sobre isso, que futuramente talvez mude novamente o comportamento dos usuários e que conteúdos longos ainda têm relevância. A gente vê isso pela quantidade ainda de pessoas que ainda produzem conteúdo longo, gente. Eu mesmo sou uma pessoa que eu assisto muito YouTube, vídeos de 1 hora pelo menos de cada criador, então eu gosto muito de vídeo longo, né? Então ainda sou um público-alvo, não só eu, como outras pessoas também ainda consomem esse tipo de conteúdo. A gente sabe que não é a maioria ainda por causa dessa mudança, mas que sim, você deve continuar apostando em conteúdo longo para você gerar profundidade e autoridade sobre o assunto que você quer dizer aqui na internet. Seja você um vendedor, seja você um empresário, seja você, né, um creator, mas que você deve sim continuar investindo nisso, tá? Não abandone isso, tá bom? Gente, quando eu tava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo aqui, eu me deparei com um artigo incrível, né, que fala absolutamente sobre tudo isso que eu falei aqui também e muito mais, né, que é do Luri Ribeiro. Eu achei esse artigo fenomenal, artigo longo, muito bom para vocês lerem, né, que fala sobre tecnologia, fala sobre a questão biológica, fala sobre a importância de conteúdos longos, também que se coloca no papel de criador, né, também, né, de autor. E o Luri escreve muito bem, tá? Não tem A naquele texto. Então, vamos ler um texto muito humano e muito bem escrito sobre esse assunto, que é falar sobre o conteúdo longo, se ele vai existir ainda, né? Claro que aqui meu vídeo eu tô falando muito de vídeos, né? Especificamente vídeos, né? Que nem vídeo de TikTok, vídeo de YouTube. Mas lá ele se aprofunda muito também, né? Essa questão de conteúdo longo, não só pra vídeo, mas também pra blogs, né? E sites. Essa importância de manter o conteúdo longo. Eu recomendo vocês acessarem o artigo dele, tá? Vou deixar fixo aqui no primeiro comentário para vocês acessarem aqui, beleza? Conclusão, gente, bom, foi esse vídeo que eu fiz hoje. Nossa, vai ter gente que vai falar assim, nossa, tá jogando contra o próprio time, você que faz marketing, tá falando sobre esse assunto, né, de forma negativa sobre vídeos curtos. Mas, gente, isso aqui é uma reflexão sobre comportamento, não necessariamente pra gente falar mal de vídeos curtos. Eu acho que tem vídeos de 1 ou 3 minutos que agregam muito, né, que trazem coisas importantes pra gente, tá? Não é todo vídeo curto que é ruim, não, tá? Eu vim falar hoje aqui porque os vídeos longos, né, que trazem profundidade, que trazem mais conhecimento pra gente hoje, não pode ser substituído por dopamina rápida. Eu sei que é um comportamento muito difícil de quebrar, principalmente pra pessoas que passam muito tempo no celular, né, mas é bom pra gente refletir, né, quanto tempo a gente consegue ficar longe do celular, quanto tempo a gente consegue não perder com conteúdo que é raso, conteúdo que não agrega nada, né, como é o nosso consumo hoje, porque a internet tem sim muitos conteúdos bons, seja no formato curto, seja no formato longo, tá? Não tô pra falar mal aqui exclusivamente de um formato, mas sim de como a gente consome esses conteúdos, né? Que tipo de conteúdo a gente tá consumindo? Será que esse conteúdo agrega alguma coisa pra gente, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso hoje, principalmente sobre comportamento e como a gente deve revisar futuramente fazer isto. Então foquem sim em qualidade, né, acima de quantidade, né. Tem gente que vai falar pra vocês, poste todo dia, poste 5 vídeos por dia, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Isso não constrói comunidade, gente, não constrói, tá? Isso aí de, ai, use o áudio tal, poste em tal horário. Gente, tem estratégias que elas ajudam, mas elas não vão mudar, né, os seus números se você não tiver um conteúdo relevante. O conteúdo é o principal, é o foco de tudo do algoritmo, né? Qualidade é importante, edição é importante. Eu falei tudo isso lá no vídeo do YouTube, né, gente? Mas conteúdo é o centro de tudo, como você é criador, né? É o centro de tudo, é criador de conteúdo, não é criador de tendências, criador de virais, criadores de meme. Você é um criador de conteúdo, né? Foque no conteúdo.
tá? Isso é o principal, você agregar alguma coisa às pessoas. Por isso que eu sempre faço os vídeos aqui com muita opinião minha, né? Muitas vivências minhas também. Mas eu quero saber de vocês, gente. Isso é um assunto muito interessante pra mim, pelo menos. Mas eu quero saber pra vocês o que acham sobre isso. Vocês acham que estão sofrendo disso também? Acham que estão mudando? Nunca passaram por isso? Tem redes sociais, não tem redes sociais? Tem gente que nem tem rede social, não vive nesse mesmo mundo que a gente e parecem estar melhor, né? Sem esse excesso de dopamina. Mas eu quero saber de vocês agora. Deixa o comentário de vocês aqui. Acessem lá, tá o artigo do Luri, que tá muito legal também. Deixei como recomendação. E é isso, gente. Continuem me acompanhando aqui. Se inscrevam no meu canal se vocês não eram inscritos, estão me vendo pela primeira vez, que eu sei que tem muita gente também que me conhece pela primeira vez pelos vídeos recentes. Se inscrevam também. E é isso, gente. Um grande beijo. Fui!